pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana e esse é o canal Sobrenatural. Bora de coletânea de vários relatos sobrenaturais aí pra vocês. Eu já quero pedir a você que gosta aqui do canal, se gosta já deixa seu like, compartilha, se inscreva também quem não é inscrito e ative o sininho pra não perder nenhuma notificação aqui do canal. Se esse vídeo também tiver a função de hypar ele pra mim, isso vai ajudar muito também aqui o canal, além do like. Mas agora chega de papo, chega de enrolação e bora para esses relatos, essa coletânea de relatos aqui para vocês. E o primeiro relato é esse aqui: proteção divina. Oi Mariana, espero que você e todos do canal estejam bem. Meu nome é Ana e esse relato é da minha bisa, que infelizmente partiu no ano passado. E esse é um dos relatos dela. Os outros te enviarei aos poucos, ela tem muitos. Mas esse foi um dos últimos que ela viveu e um dos que eu acho mais interessante. Quero já ressaltar aqui que a minha avó era uma mulher de muita fé. Mas eu já tô falando demais, então vamos ao relato. Essa história aconteceu com a minha bisavó, muitos anos atrás, quando ainda não existia luz elétrica na região onde ela morava. Ela era parteira, daquelas antigas, sabe? Daquelas que iam até a casa das pessoas, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer os partos. A única companheira fiel dela era uma égua que ela carinhosamente batizou de Estrela. Estrela era seu único meio de transporte. E era com ela que a minha bisavó percorria as estradas de terra batida, entre matos e bambuzais, trilhas em matas fechadas, tudo isso para atender as mulheres que estavam em trabalho de parto. Numa dessas noites, ela foi chamada às pressa para um parto que aconteceria de madrugada. Só que diferente das outras vezes, dessa vez ela sentiu um medo estranho, algo que ela não sabia explicar. Pensou até em não ir, mas sabia que era a única que poderia ajudar. E mesmo assim, como sempre fazia, foi preparar-lhe a sua égua, mesmo sentindo aquela coisa ruim. Colocou o arreio, ajeitou tudo e aquele sentimento ruim só aumentava. Antes de partir, ela entrou em casa para pegar seu lampião e ela tinha um altarzinho lá com vários santinhos. Na época, como eu já havia dito acima, ela precisava do lampião porque não tinha luz elétrica e as estradas eram muito escuras. E no caminho até o quarto para pegar o lampião, ela passou pelo oratório. E ali, bem em frente do altarzinho, ela parou, fechou os olhos, respirou fundo e pediu proteção a Deus e a Nossa Senhora. Disse que sentia medo, mas que confiava que Deus e Nossa Senhora iria proteger naquela missão, pois ela era a única apta a fazer aquilo. Então ela subiu na égua e partiu. No escuro da madrugada, iluminado o caminho apenas com o lampião, as estradas eram de terra cercada por muitos bambuzais, e ela conta que ao passar por um deles, notou que os bambus se moviam de uma forma muito estranha, como se tivesse algo ali no meio, escondido, observando ela. O coração dela começou a disparar, mas mesmo assim ela ficou firme, como sempre foi, pediu mais uma vez proteção a Deus e a Nossa Senhora e continuou. O chamado era urgente e ela sabia que uma vida, ou melhor, 2 vidas, precisavam e dependiam dela naquele momento. Ela chegou à casa da mulher, fez o parto e tudo ocorreu bem. Mas o trabalho da minha avó não acabava ali. Era costume dela acompanhar o resguardo. Ela ia todos os dias até a casa da mãezinha ali do bebê, dava banho no bebê, ajudava a mãe, fazia até canja, cuidava de tudo com muito carinho, arrumava a casa. Era um cuidado completo de corpo, alma e muita dedicação. No 3º dia de visita, o marido da mulher estava em casa e a chamou para conversar. Agradeceu muito tudo que ela estava fazendo pela esposa e pelo seu filho e depois, meio envergonhado, disse que queria lhe pedir perdão. Minha avó ficou sem entender. Perdão pelo quê, meu filho? Ela perguntou. E foi aí que ele contou algo que a deixou muito assustada.
Na noite do parto, ele tinha saído de casa com a intenção de assaltar alguém. Ele estava desesperado, talvez até perdido na vida. E ele viu minha bisavó vindo pela estrada com a eguinha. Só que, segundo ele, ao se aproximar, viu algo que fez desistir na hora. Ele disse que tinha 2 homens muito grandes do lado dela, como se fossem guardas, sombras imensas que o fizeram recuar. Os olhos deles reluziam uma luz, diz ele, que chegava até cegar na hora que ele olhava diretamente para o olhar desses homens. Na hora ele ficou muito apavorado e fugiu sem querer tentar nada. Depois descobriu que aquela senhora era a parteira que tinha ajudado ali a sua esposa a dar à luz o seu filho. E ele sentia que precisava pedir perdão ali de alguma forma. Minha bisavó não viu nada. Para ela estava apenas ela e a égua Estrela naquela estrada. Ela só se lembra da moita de bambu movimentando de uma maneira estranha, o que hoje ela saberia ali que seria aquele homem. Mas esse tipo de coisa não era novidade ali para ela, não. Já ouvi outros relatos parecidos de pessoas que tentavam fazer o mal e vem algo, uma presença, uma figura assustadora ao lado da vítima, como se fosse uma proteção espiritual. Pode ser um anjo, um espírito protetor, algo enviado por Deus. E por mais que não vejamos nada, quem tem atenção ruim parece enxergar e foge. É assustador, sim, mas ao mesmo tempo é um alívio saber que de alguma forma minha bisavó foi protegida naquela noite. Ela sempre me dizia que a gente sempre tem que orar antes de sair e pedir proteção, pois não sabemos o que vamos encontrar no caminho. Mariana, obrigada por contar e logo vou lhe enviar mais. Tem muito mais. Eu que agradeço pelo relato e que interessante, né, gente? Proteção aí divina, né? E tem sim, como ela comentou ali, né? Tem vários relatos de pessoas que não veem, né, esses seres, né? Eles vão ali mal intencionados ou para assaltar ou coisa do tipo e aparece do nada. Muitas vezes aparece cachorros, aparece esses homens, ou aparece uma pessoa ali que aparentemente é física, uma pessoa normal, só que o outro, né, quando olha lá, ele vê um rosto ali totalmente diferente, algo para assustar, para mandar a pessoa assim caçar outro rumo e não fazer mal àquela ali que ele estava realmente intencionado a fazer. E essa coisa, né, de proteção divina, a fé dela, e ela pediu diversas vezes, né? Ela já sentia que ia acontecer algo ali com ela. Ela já sentia, mas ela sabia que ela precisava ajudar a mulher ali. E imagina se esse moço ali tivesse conseguido assaltar ali, ou, né, feito alguma maldade com ela. Quem ia sofrer as consequências, né, as piores ainda, ia ser a esposa dele e o filho dele, né, que ela lá ia ajudar. Né? Então, assim, uma coisa levou a outra ali, né? A aparição desses seres ali, tipo sombras, que os olhos ali, diz ele que ao olhar os olhos, tipo, quase cegou ele de tão, que saiu uma luz, né? Muito reluzente, deve que era muito forte, né? E quase cegou ele ali. Então, sim, uma proteção divina. E aqui no canal tem vários relatos aí que tem esse mesmo fundo aí de proteção divina. Tem um aqui de um homem que ele saiu, né, pra viajar e ele ficava vários dias fora de casa e ele não tinha cachorro. E quando ele voltou, ele viu que o portão dele tava, tipo, arrombado lá e o vizinho veio, contou pra ele que tentaram, né, assaltar ali a casa dele. Só que os 2 rapazes que entraram lá saíram correndo, falando que tinha 2 cachorros enormes lá, né, e ele não tinha cachorro. Então, assim, são proteções. Tem uma moça que ela tava voltando tarde acho que da faculdade, se não me engano, do serviço, e apareceu, tipo, o que ela acredita ser um anjo de túnica, aqueles turbantes na cabeça, e ela falou assim, não tem como ser uma árabe, uma coisa assim, porque era em São Paulo, e geralmente ela falou, eles não andam assim aqui no Brasil, pelo menos ela nunca tinha visto, porque a cidade dela era do interior e coisa do tipo. E já era ali quase 3 da manhã.
E diz ela que acha que esse ser ali que apareceu, né, esse homem que apareceu, foi tipo uma proteção, porque o local onde ela estava passando era um local muito perigoso. Tendo uma moça também, que ela caiu no banheiro, né, ela estava passando muito mal, foi no hospital, mandaram ela para casa e ela acabou desmaiando no banheiro enquanto tomava banho ali, e ela acordou, tipo, literalmente na cama, tipo, algo tirou ela do banheiro. Ela sentiu, eu acho, algo tirando ela ali do banheiro, mas ela não lembrava muito. E, tipo, ela tava coberta, né? Jogaram até um lençol em cima dela. Então, são vários relatos de proteções divinas aí. E vamos aqui, gente, pro próximo relato, que se chama O Livramento. Oi, Mariana, venho compartilhar com você e com todos do canal um acontecimento que marcou muito a minha vida. Marcou profundamente. Isso aconteceu em 2010, quando eu era bem jovem, solteira e morava no interior de Goiás, numa cidadezinha chamada Tal. Naquele verão, o calor era sufocante, daqueles que pareciam sair da terra e da pele ao mesmo tempo. Eu e minha prima Vanessa éramos muito unidas, curtíamos a vida do nosso jeito, com muita simplicidade. Às vezes tomávamos uma cervejinha e passávamos horas conversando sobre a vida. Vanessa era muito sociável e tinha vários amigos. Gente tranquila, com boas conversas. Numa tarde especialmente abafada, ela contou que 2 amigos dela, o Marcos e o Diego, haviam perguntado se eu queria sair com eles para uma conveniência nos arredores da cidade. Segundo ela, os rapazes tinham me achado muito simpática e só queriam uma companhia para bater um papo e dar boas risadas. Hesitei no começo, mas acabei aceitando. Chegamos na conveniência por volta das 6 da tarde, o sol já estava se pondo, deixando o céu alaranjado, aquele típico pôr do sol. Fomos recebidas com muita alegria, conversamos por hora e a afinidade entre todos foi quase instantânea. Estávamos ali, 4 jovens cheios de dúvidas sobre o futuro, tentando entender os próprios caminhos. Em certo momento, já à noite feita, surgiu a ideia de sairmos dali para um lugar mais calmo, onde pudéssemos continuar a conversa em paz. Foi quando Marcos disse que perto da fazenda da mãe dele havia um campo com acesso a um rio. Era uma área pública sem casas por perto, cercada por mata e campo aberto. Durante o dia, pescadores e famílias costumavam ir até lá, mas à noite o lugar ficava completamente vazio. Mesmo assim, aceitamos. Achando estranho, aceitamos. Seguimos o carro por uma estrada de terra batida, cruzamos currais e canaviais, era bem longe. A escuridão era intensa e a única luz que víamos era dos faróis. Depois de uns 20 minutos, chegamos no local. O carro foi estacionado num campo, a poucos metros da borda da mata espessa, que se estendia até encontrar o barranco do rio. Marcos, que dirigia, resolveu posicionar o carro de ré, deixando voltando para a saída, para facilitar na hora de ir embora. Como ele mesmo disse. Nós estávamos dentro do carro quando ele começou a manobrar, com dificuldade, pois mal enxergava o chão atrás de si. Era um breu que só. Ele foi indo, ré, mais ré, cada vez mais para trás. Foi então que eu senti um cômodo estranho, como um frio na espinha. Virei o rosto para a mata e no meio da escuridão vi uma luz branca se mover entre as árvores. Era pequena, mas muito nítida. Não piscava, não fazia nenhum barulho. Simplesmente andava entre as árvores como se flutuasse. Eu não sei explicar, mas aquela visão mexeu comigo de alguma forma. Meu instinto gritou e eu gritei com o Marcos. Para o carro, Marcos! Ele vai cair no barranco! Falei com voz firme. Ele riu e disse, imagina, ainda estamos longe. E eu gritei novamente, pelo amor de Deus, para! Você não está enxergando nada. Vanessa e Diego também zombaram de mim, disseram que eu estava muito nervosinha, que era coisa da minha cabeça. Mas eu insisti com tanta força que o Marcos acabou parando o carro. Todos descemos, ainda rindo da minha pressa,
Fomos olhar ali a traseira do carro e levamos um choque. O carro estava com as rodas traseiras a poucos centímetros do barranco altíssimo. Um pouquinho a mais para trás, teríamos despencado direto no leito profundo do rio. O barranco era íngreme, coberto de mato, e caía abruptamente. Se aquele carro tivesse escorregado, era morte na certa. Não havia chance de sobrevivência. Ficamos ali em silêncio e aí eles pararam de rir e zombar de mim. O vento que estava ali parecia sofrer mais forte. Todos estavam pálidos. Vanessa começou até a chorar baixinho. Diego olhava para mim como se não me conhecesse. E Marcos, o mais cético, apenas dizia: "Meu Deus do céu, como você sabia?" E eu contei sobre a luz, mas ninguém acreditou. Só que aquela luz, aquela sensação estranha, era como se algo ou alguém estivesse tentando me avisar. Uma presença invisível que me fez agir sem pensar. E até hoje eu não sei explicar. Só sei que se não fosse por aquele impulso, não estaríamos aqui hoje. Porque se caíssemos lá, como disse, seria morte na certa. Nunca mais voltei naquele lugar e nunca mais duvidei da minha intuição. Porque às vezes a vida nos manda sinais e é bom quando a gente escuta. Por exemplo, quando estamos apressados a sair e some a chave de casa, ou a gente esquece algum documento em casa, tem que voltar, essas coisas. E acima de tudo, é bom a gente seguir a nossa intuição. Mariana, obrigada a se contar no canal. Eu que agradeço pelo relato. E sim, gente, muitas vezes, né, a gente tem que seguir um pouco a nossa intuição. Porque acontecem coisas, né, com a gente, que a gente, tipo, que nem ela falou aqui, por exemplo, some uma chave na hora de você sair. Sumiu aquela chave, aí você fica desesperado, você, tipo, surta, né, dá um surto ali. Só que aí depois você vai entender que no exato momento que você estava saindo, talvez aconteceu um acidente ou algo do tipo. No caso dela aqui, essa luz veio ali como um alerta, um aviso para ela, e ela entendeu que eles tinham que parar, porque se eles não parassem o carro, ia cair lá, e ela falou que era muito alto, ia ser morte na certa. Isso, a gente tem que prestar mais atenção nas nossas intuições também, né? Imagina se ela não tivesse falado nada, e o pior, se eles não tivessem ouvido, né, que eles começaram a zombar ali dela, e depois viram que ela estava certa. Mas vamos aqui para o próximo relato, que é o relato Zé Pilintra me ajudou. Oi Mariana, tudo bem? Esse relato não é meu. Acredite se quiser, eu ouvi na porta da igreja que eu frequento. Venho de uma família católica e a moça que contou também frequenta a igreja. Ela se diz uma pessoa muito católica. Vou lhe enviar aqui do jeitinho que ela contou, não só para mim, mas para outras pessoas também na porta dessa igreja. No bairro onde morei por muitos anos, na cidade de São Vicente, havia uma pequena loja de artigos religiosos de matriz africana, bem em frente à minha casa. Não sei se o nome dela tá trocado, gente. Ela não falou aqui, eu não sei se pode falar também. Tá, eu vou falar aqui eu, Maria, né? Vou trocar aqui. Eu, Maria, criada em uma família católica tradicional, sempre tive muito respeito por todas as manifestações de fé, mesmo que fossem diferentes da minha. Na entrada dessa loja havia uma imagem grande e muito bem cuidada de Zé Pilintra. O tradicional, terno branco, chapéu de lado e aquele sorriso enigmático. Sempre que passava por ali, principalmente quando ia para a faculdade à noite, eu fazia questão de cumprimentá-lo, seja lá com um aceno ou com uma palavra suave. Se estivesse fechada, murmurava quase em segredo um boa noite ou um bom dia, independente ali do horário que eu passava. Na noite do dia 23 de agosto de 2018, voltando na universidade pouco antes da meia-noite, percebi que os passos atrás de mim estavam se tornando assustadoramente sincronizados, como os meus. Virei a cabeça discretamente e vi um homem com uma expressão transtornada segurando um objeto brilhante, e logo o reconheci como um canivete. Meu sangue gelou.
Comecei então a correr desesperada, porque não era uma pessoa comum que estaria andando ali, ainda mais do jeito que estava atrás de mim. Ele veio atrás e começou a gritar coisas horríveis, ameaçadoras, grotescas, que me deixaram em pânico. O quarteirão estava deserto, a rua silenciosa, e eu sentia que não teria escapatória. Foi quando cheguei em frente ali à lojinha, já perto de casa, e num impulso entre o desespero e a fé, gritei com toda a força dos meus pulmões: "Boa noite, seu Zé Pilintra!" E o que aconteceu em seguida foi algo que eu não sei explicar até hoje. Eu ouvi uma gargalhada muito alta que ecoou ali pelo bairro. O homem que me perseguia antes parecia incontrolável, parou bruscamente em frente à lojinha. Seu rosto ficou pálido como cera. Ele se virou e disparou em direção oposta, correndo como se a própria morte estivesse presa ali aos seus calcanhares. Enquanto ele fugia, pude perceber que ele fazia o sinal da cruz e murmurava ali orações de Pai Nosso e Ave Maria, como se suplicasse ali por perdão. Eu estava parada, paralisada, tremendo. Respirei fundo e, mesmo assustada, virei para trás. E na entrada da loja, lá estava ele, seu Zé Pilintra, de corpo inteiro, vestido com seu terno branco impecável, chapéu inclinado e aquele sorriso. Ele levantou o chapéu e, num gesto de respeito, como quem cumprimentava uma velha amiga, me deu um pequeno aceno. Então desapareceu sem dizer uma palavra. Apenas sumiu diante dos meus olhos. Confesso que fiquei com um pouco de medo, mas muito agradecida. E desde aquela noite nunca mais estive sozinha. Sinto sempre a presença dele, principalmente em momentos de angústia, como um amigo invisível ali que cuida de mim. Zé Pilintra, mesmo fora da minha religião, tornou-se o meu guardião. Eu nunca mais deixei de falar o boa noite ali pro seu Zé, ou um bom dia, ou um boa tarde, e sempre agradecendo. Mariana, esse foi o relato dela, e como ela disse, mesmo sendo fora da religião que frequentamos aqui na igreja, ela é muito grata, e eu também. Eu sou super grata, não só a seu Zé, mas outras entidades aí, né, de matriz africana. Eu sei que eles protegem a gente. Eles não são o mal. O mal são as pessoas que fazem de tudo para destruir a vida das outras pessoas ali com magias e coisas do tipo. Eles estão aqui para nos ajudar, como se fossem realmente guardiões. E eu acredito 100% nela. Espero que você conte no canal, estou ansiosa aqui para ouvir. Muito obrigada pelo relato, e que legal, gente. Sim, né, as entidades, elas ajudam, né, as pessoas. E como ela falou, a maldade, infelizmente, está nas pessoas. Não é em religião, não é em entidade, não é nisso. São nas pessoas. Porque é as pessoas que vão procurar ali fazer o mal, né? E o Zé Pilintra, ele, nossa, tem várias histórias dele, que ele, tipo, ajuda ali as pessoas. E muitas das vezes as pessoas não são frequentadoras ali da religião, né? Não só ele, como tem, acho que Pomba Gira, agora fugiu o nome das outras entidades. E eu também, né, como eu já falei em alguns outros relatos, eu também sou muito grata à religião da Umbanda, mesmo eu não frequentando, eu sou muito grata, né, e eles estão ali, né, eles ajudam, eles não querem, né, como tem muitas igrejas aí, infelizmente, né, tem igrejas que olham muito ali essa religião, tipo, se você não converter, você não ter a salvação, a gente não vai poder te ajudar. Eles não olham isso. Eles, a Umbanda, eles não olham se você é da religião deles, eles simplesmente te ajudam ali, né, no bem. No meu caso foi muito pelo bem, porque praticamente eu devo a minha vida ali à Umbanda, que eles me tirou lá. Acho que eu nunca comentei profundamente isso aqui, não sei se algum dia eu vou conseguir trazer aqui pra vocês, que é uma lembrança que me traz muito mal, mas que eu fui vítima de magia, né? Não sei direito, mas eu fui ajudada ali, né, num centro,
E quando eu cheguei lá, eu lembro que eu não queria ir no dia, né? Eu me desesperei, né? E eu também não conhecia, né? E tudo tava assim girando para mim não ir, né? Me levaram praticamente à força. E graças a Deus, né? Graças a eles também, né? Deu tudo certo, né? Uma hora eu vou trazer aqui pra vocês, porque assim, não é uma lembrança muito boa, né? Assim, a parte boa é só da gratidão e que eu fiquei bem. Mas, e por isso que eu acredito sim que existem pessoas muito más aí que fazem magias e querem ter ali. Talvez você tá sorrindo e muitas vezes você tá tipo destruída por dentro, mas só de você tá sorrindo, tentando parecer bem, as pessoas já tentam ali te destruir. Eu não entendo muito o intuito disso, né? Eu acho que é somente inveja mesmo, que eu acho que é um dos piores sentimentos que as pessoas podem sentir das outras. Mas, né, uma hora eu trago aqui pra vocês. Quando eu sentir assim mais confortável de falar, estiver mais preparada pra falar disso, por mais que, assim, hoje em dia, né, eu me sinto um pouco mais aberta a falar disso, né, mas na época me fez muito mal e foi bem difícil de acreditar. Mas voltando aqui, gente, ao relato dela, sim, né, mais uma vez eu falo que as religiões, muitas vezes as religiões não são o mal são as pessoas. As entidades não praticam os mal ali, quem pratica são as pessoas, né? E a gente tem que ser grato sim. E o Zé Pilintra, eu acho que é uma das entidades que eu mais ouço relatos assim de ajudas, né? Ajuda divina, seja lá qual ajuda que for, mas é um dos que mais tem relatos, principalmente de proteção. Tem um relato aqui no canal que a mulher, ela também era católica e ela comprou ali uma imagem como se fosse de um santo católico, e ela estava muito doente. Só que aí depois ela descobriu que essa imagem ali era do Zé Pilintra. Acho que foi uma moça orar na casa dela e mandou ela jogar ali a imagem fora. Ela falou que não, deixou ele lá no cantinho da varanda. E ela sentindo uma dor imensa ali de madrugada, de noite, ela foi fazer um chá. E aí ela escutou alguém bater na porta e escutou, tipo, ele, acho que pedindo pra entrar, né? E ela morrendo de medo ali. E aí eu acho que ele falou com ela que se ela deixasse ele entrar, ele curaria ali ela, ajudaria ali ela. E ela, assim, envolvida de muita dor, acabou aceitando. E realmente ela foi curada. E ela, mesmo sendo católica também, ela pôs um altarzinho ali pra ele, pôs a imagem dele e cuida da imagem ali em agradecimento. Então, assim, você não precisa ser ali da religião, né? Isso eu acho muito, muito legal, muito interessante. E muitas vezes, quando você procura um centro, você que tá aí passando por algo que você não tá entendendo, né, que você procura ali um centro, a maioria, pelo menos os que eu conheço, não te cobra nada. A não ser assim, gente, uma vela ou muitas vezes uma cesta básica, porque também eles precisam viver, eles precisam manter aquele local ali. Não é nada absurdamente, né, porque tem lugares aí que te cobram um absurdo, né. Eu já vi relatos de pessoas aí que, tipo, foram em vários lugares e eram de R$1.000 pra cima. E os que eu conheço, pelo menos o que eu conheço, que é um só, né, eles lá, eles pedem uma ajuda, né, uma ajuda, assim, pra manter ali o local. Mas não é algo, assim, que você fala, eu não posso, eu não consigo. Porque, assim, é algo que não vai te fazer falta. Mas, voltando aqui pro relato, eu já falei demais, perdão aí. Voltando aqui pros relatos, esse é o último relato que se chama A Senhora no Hospital. Oi, Mariana, tudo bem? Meu nome é tal... Não fale, por favor. Tá ok, não vou falar. Trabalho há alguns anos no hospital de médio porte na cidade de São Domingos, no interior de Minas. É um lugar tranquilo, com uma equipe pequena, onde todos se conhecem. Muitos colegas já relataram coisas estranhas acontecendo por lá, mas curiosamente sou sempre eu a que mais vivencia essas situações. Ou pelo menos quem mais percebe. Ver algo de fato foi muito raro, mas ouvir e sentir, isso sim, já aconteceu diversas vezes. Confesso que já não me assusto tanto, desde que nada me toque. Aí sim,
acho que eu entraria em pânico. E sinceramente, não quero passar por essa experiência de ser tocada por algo que não esteja na nossa realidade. Era uma madrugada comum de uma terça-feira, no final de outubro de 2021. O plantão estava calmo, sem emergências, sem barulhos nos corredores. Aproveitei para ir no quarto de repouso com outras 2 colegas de plantão. Estávamos exaustas. Em poucos minutos, elas já dormiam profundamente. E eu, no entanto, comecei a me sentir estranha. Um mal-estar repentino tomou conta de mim. Como se algo dentro de mim tivesse virado ali do avesso. Uma ânsia de vômito surgiu do nada. Eu me levantei meio zonza e corri para o banheiro mais próximo, que ficava na ala feminina da enfermaria. Naquela noite não havia nenhum paciente internado lá. Então eu atravessei todo o corredor silencioso, empurrei a porta do quarto vazio e entrei direto no banheiro. Mal tive tempo de fechar a porta e comecei a passar muito mal, como se estivesse expurgando ali algo do meu corpo. Foi muito intenso e muito violento. Nunca tinha passado tanto mal assim. Cheguei a ficar caída no chão do banheiro. Quando finalmente melhorei, lavei meu rosto, respirei fundo e saí ainda trêmula para pegar a minha escova de dente no quarto de repouso. E foi nesse momento, enquanto eu passava ali pelo corredor, que eu vi em um dos quartos uma senhora sentada na cama. Uma das camas que ficava próxima à janela do quarto. Ela tinha cabelos presos como um coque frouxo. Usava uma camisola bege um pouco desbotada e calçava chinelos gastos. Na mão esquerda, um acesso venoso. Ela apoiava as mãos no corpo e balançava as pernas devagar, como criança. Parecia muito tranquila ali. Me aproximei surpresa e disse: "Boa noite. Desculpa, quando entrei não vi a senhora aqui. Foi atendida agora? Está tudo bem?" Ela me olhou com um sorriso suave, gentil. Não me respondeu nada, só continuava a balançar as pernas e a me encarar com um olhar que parecia calmo, mas fundo demais, como se soubesse de algo que eu não sabia. Fiquei até um pouco desconcertada. Achei que talvez tivesse dormido enquanto vomitava e estivesse sonhando. Voltei ao quarto de repouso, peguei a minha escova, passei a pasta e fui escovar meus dentes no banheiro do outro corredor, ao lado da sala da enfermagem. Minhas colegas continuavam dormindo como pedras. O hospital inteiro parecia adormecido, exceto pelo segurança lá da portaria. Quando voltei lá no quarto para tentar conversar novamente com a senhora, ela não estava lá. Fui até o segurança, tentando soar casual, e perguntei: "Ei, você viu se alguma paciente entrou aqui nos últimos 30 minutos? Alguém novo foi atendido?" Ele me olhou muito confuso e me disse: "Desde que você entrou por repouso, não chegou mais ninguém. Tudo segue normal, igual." Agradeci e voltei à enfermaria, na ala feminina. Entrei no quarto e ele continuava vazio. A cama onde a senhora tinha deitado não tinha nenhum sinal de uso. O lençol esticado, impecável. O suporte do soro estava vazio e nenhum cheiro, nenhuma marca, nada. Dessa vez eu não procurei pelo hospital todo, como fiz nos primeiros meses, tentando encontrar uma lógica para o inexplicável. Não comentei nada com os meus colegas nem com segurança. Guardei para mim, porque mesmo eles sabendo das experiências de lá, fiquei com medo, vai que eles acham que eu tô louca. Como tenho feito com as outras experiências, sempre guardei para mim. Porque lá no fundo, sei que tem algo naquele hospital e prefiro não cutucar o que está quieto. Vai que ele se revolta pra mim. Mariana, esse foi meu relato. Espero ouvi-lo em seu canal. Muito obrigada, está contado. Gente, esse relato me fez lembrar aqui de um relato também de... Eu só não lembro. Está em um vídeo também coletânea de hospital. Que a moça chegou a ver também uma mulher, e ela, desapareceu também. Ela chegou aí no segurança, que nem ela fez aqui,
E ele disse a mesma coisa, acho que olhou nas câmeras e não tinha nada. Então, assim, hospitais tem muito disso, porque hospitais, gente, tem muita dor, muito sofrimento, tem muita morte, infelizmente, né? É um lugar muito pesado. E eu acredito que talvez essa mulher aí é algum espírito, né, que ficou preso ali, já que não tinha ninguém internado. Talvez algum espírito que ficou preso ali e ela apareceu ali do nada, né? Talvez aconteceu algo com ela naquele mesmo quarto ali onde ela foi usar o banheiro. Então, assim, né, hospitais, né, tem esse ar. E pelo visto que, né, ela falou que, né, além dela ver, ela sente e ouve. Além dela ver, ela sente e ouve. Eu acho que você seria tipo um médium, talvez. Apesar que não precisa ser médium, né, gente, pra ver, assim, e ouvir algo assim, tipo... Gente, o vento aqui tá um clima de terror, porque bate, assim, nos prédios e dá aquela zoada ali, tipo um assovio. Tá bem clima de terror aqui, tá até engraçado. Mas é isso, muito obrigada à moça que enviou o relato aí, né, e relatos de hospitais, eu adoro, gente, coletânea, relatos de hospitais. Até quero ver aqui se tem mais aqui no e-mail, trazer aqui pra vocês. Deve ter, que tá lotado aqui de coisa, mas eu que não tô tendo tempo de gravar aqui pra vocês. Mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado dessa coletânea de hoje. Se gostou, deixa seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos, se inscreva também quem não é inscrito e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Se tiver algum relato relacionado ao sobrenatural que você quiser mandar aqui pra mim, o e-mail também tá aqui na descrição do vídeo. Se esse vídeo tiver a função de hypar, hype ele aí pra mim, que isso vai ajudar demais aqui o canal. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!